Inacreditável. Um bate-papo sobre os temas mais relevantes da sociedade. Com Paulo César Prado, Marcelo Santos e Fernando Pereira. Programa Inacreditável. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Inacreditável aqui na sua rádio Vibe Mundial FM. É realmente lamentável que chegamos ontem ao número de 1 milhão de mortes no planeta. Aliás, 1 milhão de mortes oficiais. O programa Inacreditável se solidariza com todas as famílias. Bom, quero apresentar aqui, hoje está presente no estúdio, Marcelo Santos. Muito boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje deu para ver, os médicos me soltaram lá, viu? Estamos aí firme para juntar, somos do time. Estamos um grande convidado aqui, né? Obrigado aí. É isso aí. Está conosco aqui também. Aliás, precisamos mudar essa vinheta, hein? Marco Leone, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Paulinho. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Boa tarde, Marcelo Santos. Boa tarde, doutor Jorge. Prazer estar aqui de novo. Hoje a entrevista promete, hein? Muito boa. O entrevistado é realmente referência na profissão. É o doutor Jorge Halak, urologista, especialista em andrologia e reprodução humana, professor de medicina da USP, recebeu 23 premiações nacionais e internacionais por estudos diversos, entre os quais o efeito do uso de entorpecentes na fertilidade masculina. Muito boa noite, doutor. Boa noite, é um prazer estar com vocês aqui, meus queridos ouvintes, e agora que a Rádio Vibe Mundial que nos recebe, será muito importante essas próxima hora para poder informar o público sobre as questões que envolvem a saúde masculina. Sim, sem dúvida, muito importante. E para começar, doutor, qual que é a diferença entre urologia e andrologia? Essa pergunta é muito importante e ela não tem ainda uma resposta bem estabelecida, mas eu vou tentar resumir em alguns minutos. A urologia é o ramo da medicina que cuida da saúde do homem. Tá. E assim como a ginecologia está para a mulher, a urologia está para o homem. E a urologia é uma área que mais ou menos nasceu na década de 1940, 1950. Então ela derivou da cirurgia, é uma área que derivou da cirurgia. Então ela é uma especialidade eminentemente cirúrgica que trata das questões que envolvem desde a suprarrenal, a glândula adrenal em cima do rim. Então ela não começa só no rim, ela pega também a suprarrenal. Todo o trato geniturinário e reprodutivo masculino. E também a urologia, ela tem o lado clínico. Então, o urologista, ele é o clínico do homem. Tá. Então, ele faz uma série de intervenções no homem no sentido de tratar doenças estabelecidas, como, por exemplo, infecções sexualmente transmissíveis, como, por exemplo, prevenção de cálculo renal, como, por exemplo, distúrbios miccionais masculinos, evidentemente, doenças da próstata, como não só o câncer de próstata, também hiperplasia benigna, que é o aumento da próstata de maneira benigna, que dificulta a micção, mas também as infecções do trato reprodutivo e sexual. A gente chama, por exemplo, de prostatite, que são infecções da próstata, as orquites, que são as infecções do testículo, as epididimites, que são as infecções do epidídimo, que é um túbulo único de 6 metros, onde passa o espermatozoide produzido pelo testículo, e todas as outras questões que envolvem o universo masculino. Mas a diferença fundamental com a andrologia, que eu vou explicar agora, é que a urologia, ela trata de doenças estabelecidas. Ou seja, o indivíduo tem um problema, o urologista vai lá e resolve. Tá. Ele tem um câncer de próstata, o urologista vai lá, indica a cirurgia, ou indica o que a gente chama de acompanhamento ativo. Ele só tem tumores que não precisam ser operados, são iniciais, tem um grau de estadiamento muito incipiente, então o que tem que ser feito é acompanhar de perto. Ele também tem cálculo renal, cálculo no ureter, cálculo na bexiga, vai lá, e hoje tem técnicas que você raramente precisa fazer cirurgia aberta, você vai pela uretra, entra pela bexiga, tem aqueles cateterzinhos fininhos que você coloca um laser e destrói o cálculo. A andrologia, por outro lado, ela é uma área da medicina que começou no século XVI.
Então, inicialmente, ela foi um ramo da dermatologia na Alemanha. A dermatologia na Alemanha, até o início do século XIX, é quem cuidava das questões masculinas. Então, na década de 50 também, junto com a urologia, ou seja, contemporâneo, um ginecologista alemão, por incrível que pareça, olha que história bacana, ele achou que a andrologia tinha que ser desvinculada da dermatologia e que ela era uma área própria da medicina. Tá. E a andrologia, ela tem várias questões que envolvem a saúde do homem, mas do ponto de vista de prevenção de doenças. Então, o que a gente hoje entende como andrologia envolve aspectos da urologia, evidentemente, mas envolve também um conhecimento que a gente chama de fisiopatologia, ou seja, o mecanismo de doença. Então, o andrologista, ele tem que ser, além de um preferencialmente urologista, mas assim, isso diverge de país para país. Tem países que, por exemplo, a Argentina aqui do lado. Seria melhor que fosse, né? Na verdade, não. Assim, na Argentina, por exemplo, a andrologia é uma área da medicina já com vida própria. Então, ele faz a residência médica em urologia, endocrinologia, a clínica médica, e ele faz 2 anos de especialização em andrologia, faz uma prova, faz um título e tal. Então, ele tem, além da área de atuação dele, ele tem uma visão sobre a saúde do homem. Então, ele pode ser um psiquiatra especialista em andrologia. Tá. Ele pode ser um ginecologista especialista em andrologia. Ele pode ser um urologista especialista em andrologia e o endócrino especialista em andrologia. Então, na verdade, o que a gente quer é que a gente quer chamar atenção para que exista no mundo alguém que pense saúde do homem. O macro contexto que a gente quer introduzir é pensar a saúde do homem antes da doença estar estabelecida. Então, o que a andrologia faz? A andrologia, uma definição que eu criei, é que você tem que tirar aquela visão estática das doenças. A doença, ela não nasce por si só. A doença está num contexto biológico complexo. Ou seja, para você ter um câncer, para um câncer ir para frente, muita coisa tem que ir para trás no organismo. Ou seja, todo o ambiente tem que ser estudado para determinar por que aquele evento aconteceu. Então, nesse sentido, a gente estuda muito como andrologista. As linhas de pesquisa que a gente tem são 5, mas uma delas, basicamente, a gente estuda as questões ligadas a hábitos e estilo de vida e como que elas influenciam a saúde sexual e reprodutiva do homem. Então, eu vou dar um exemplo. Nós estudamos bastante como que a poluição atmosférica interfere nos gametas masculinos. Então, todo mundo conhece o professor Paulo Saldiva, uma figura ícone no Brasil, um grande cientista, foi diretor de estudos avançados aqui da USP, do qual eu coordeno a parte de saúde masculina do IEA da USP, estudos avançados da USP. Tem lá um departamento sobre grupo de saúde do homem, que é um grupo de estudo que nós fizemos um projeto, estamos em andamento, onde a gente tenta entender os diversos fatores intrínsecos e extrínsecos ao indivíduo e as relações com a saúde do homem. Eu vou traduzir. Fatores extrínsecos, por exemplo, poluição atmosférica, acabei de falar. Por exemplo, outra coisa, como que o indivíduo, entrando numa área que você citou, nós estudamos os efeitos da maconha, em particular, sobre a função masculina, reprodutiva e sexual. Esse estudo levou 19 anos, ele foi concluído em 2018, foi minha tese de livre docência na Faculdade de Medicina da USP, né? E nós estudamos nós conseguimos entender e descrever de maneira inédita o mecanismo de lesão celular produzido pelo THC na cannabis sativa, né? Então, isso é um mecanismo importante, porque ele mostra que a maconha, por exemplo, ela é tóxica para o testículo, né? E nós também estudamos a questão do álcool, que não preciso nem dizer a importância do álcool. Então, nós temos um estudo já há 15 anos em andamento, não está concluído ainda, para a gente saber quantos miligramas por cento de álcool de destilado, fermentado, ou se tanto faz, qual é o impacto disso no testículo, na função hormonal, médio e longo prazo dos indivíduos. A maconha é pior do que o cigarro, ou o cigarro é pior do que a maconha Então, essa pergunta é assim, hoje eu sei responder, eu não sabia responder até 2 anos atrás. Então, a resposta hoje é muito clara. A maconha, para a função reprodutiva, é muito pior que o cigarro. Então, para a questão de saúde testicular, ela é muito pior que o cigarro. O cigarro, ele tem efeitos, não no indivíduo que fuma, mas em termos reprodutivos, ele é muito tóxico para a geração subsequente. Então, o indivíduo que fuma cigarro, ele vai conseguir ter filho. A maconha, a taxa nós fizemos um estudo muito detalhado, demorou 19 anos, não preciso nem dizer.
onde a gente analisou profundamente a bioquímica e biofísica intracelular do espermatozoide, todo o mecanismo hormonal do homem. Quando a gente fala de bioquímica, são reações químicas da própria célula. A gente tenta analisar o que acontece com o mecanismo energético da célula, aonde tem a produção, por exemplo, a gente chama de radicais livres de oxigênio, que são células que perdem um elétron e atacam outras células. Então, é uma célula que destrói a célula vizinha, né? E nós vimos que a maconha, entre vários fatores analisados, é a que mais produz esse tipo de reação, né? O cigarro produz menos. Então, o cigarro ele produz um radical livre de oxigênio, essa célula que perde um elétron e ela tem a capacidade de atacar a célula do lado, no extracelular, ou seja, o plasma seminal do indivíduo que tem cigarro produz um pouco de radical livre. Na maconha, não. O radical livre é produzido pela membrana celular do próprio espermatozoide. Então, é intracelular a reação em cascata. Quem assistiu aqueles filmes medievais da televisão, que vê o castelo de pedra ser bombardeado por aquelas bolas de fogo, que aquela catapulta joga uma pedra com óleo, com fogo, aquela é exatamente a imagem que tem que ficar na cabeça das pessoas sobre como que o THC ataca a membrana celular. Então, a membrana celular ela é uma membrana que a gente chama de bilipídica. Bem ofensivo mesmo, então, hein? É bem agressivo. Ela ataca a membrana celular, que é exatamente como um castelo medieval que tem duas paredes. Então, você vê um castelo medieval, até chegar no rei, você passa por pelo menos duas paredes. A célula é igual. Você passa pela membrana celular externa, depois tem uma outra camada interna. Então, essa bola de fogo, ela pode atacar, quebrar a membrana externa e não chegar na interna. Com o tempo, ela vai agredindo, né? Então, o rei, a gente exemplifica como se fosse o DNA da célula. O DNA. O DNA de uma célula é muito compactado, é muito grande. Se você esticar um DNA de uma célula, nossa, ele tem 1,90 m de altura. Então, é como se fosse uma floresta tropical. Então, a gente chama de Rainforest DNA, né? Ou seja, ele tem vários níveis, várias alturas. Então, para você quebrar tem que ser uma agressão muito forte. E a maconha quebra muito mais que o cigarro. E agora, o interessante é que o indivíduo tabagista, ou também que os estudos são mais antigos, a maconha, o estudo é muito recente. Mas no cigarro, o que a gente percebe é que a agressão é menor em termos reprodutivos, mas ela é muito maior em termos da próxima geração, por exemplo, com câncer infantil de quem o pai foi fumante. Então, o câncer infantil é aumentado em quem é pai tabagista e diversas outras patologias na geração subsequente e nas outras são mais visíveis, né? Então, existem outras doenças que a gente está correlacionando com o tabagismo paterno, por exemplo, o autismo é uma delas, e também algumas outras doenças ligadas ao cromossomo 15, que são doenças de manifestação muitas vezes problemáticas, né? Então, assim, é evidente que depende muito do ambiente daquele indivíduo. E nós também estudamos a correlação entre, por exemplo, o indivíduo ele é tabagista, sedentário, obeso e bebe álcool. Então, esse conjunto de fatores é muito difícil. Nós estamos tentando estudar tudo isso aqui, quanto que cada uma influencia. E nós hoje temos marcadores de função espermática no espermatozoide e marcadores de laboratório de andrologia moderno, que você consegue, muitas vezes, identificar da onde vem mais aquele defeito na célula, né? Então, com isso a gente consegue propor tratamentos mais individualizados, né? Mas é muito importante que o homem ele tem que entender que ele é muito mais propenso à agressão externa do meio ambiente e de agressões que ele mesmo se faz, como, por exemplo, o uso absurdo de antidepressivos hoje. A gente também estuda como que os antidepressivos atacam a função reprodutiva. Então, hoje está uma questão quase que epidêmica o uso de antidepressivo. Está usando demais, né? Então, o antidepressivo, muitos deles, eles inibem que um receptor no testículo que vai fazer o ciclo de hormônios esteroidais, seja hormônio como testosterona e outros, se inicie. Então, ele não tem uma ação só cerebral. Lembrando que o testículo e o cérebro têm o mesmo mecanismo fisiológico. Então, para aprender testículo, eu fui buscar muita informação em cérebro. Porque a área, por incrível que pareça, o testículo é menos estudado que o cérebro. Então, a medicina está mais evoluída em termos de neurociências do que de função testicular. Então, grande parte do conhecimento que nós adquirimos nos últimos 25 anos veio da parte de neurologia básica, mecanismos de lesão celular e tudo mais. Então, é uma área da medicina que está em franca evolução, a andrologia. Então, esse modelo que eu quero implementar no Brasil, de mudar o conceito de saúde do homem, e ele entender
que ele, como produz espermatozoides todos os dias, e ele tem mais vulnerável que a mulher, porque a mulher já nasce com os óvulos no ovário. Então, eu costumo dizer que o ovário e o óvulo, eles são de aço inoxidável. O testículo é de papel machê. Entendeu? Entendi. Porque o ovário, para sofrer uma agressão, ele sofre a agressão da idade da mulher. Ou seja, ela é inexorável, a idade não perdoa. Ela pode fazer ginástica, ela pode ser atleta, pode tudo certinho, mas a idade é inexorável. É um fator, talvez, o mais importante, né? Nós temos estudos, por exemplo, não são nossos, mas do norte da Europa e da região da Rússia, onde a fertilidade feminina caiu por causa do alto consumo de vodka e etc. Mas é um estudo de lá. Ou seja, o homem, ele sofre muito mais agressões de tudo que ele faz na função reprodutiva. É delicado o sistema biológico masculino. E essa interação de diversos fatores e como tentar melhorar é a nossa missão, nossas linhas de pesquisa. Nós temos, modéstia à parte, nos últimos 10 anos, tido bastante sucesso. Agora, as pesquisas, você pode ver, demoram 5, 10, 15, 20 anos, não é em 2 meses. Tem que ter um resultado realmente a longo prazo, né, para ter certeza do resultado. Marco Leone. Doutor, falando ainda de saúde do homem, né, a gente tem agora a campanha aí em novembro do Novembro Azul, né? Lendo aqui algumas coisas, mais ou menos 28,6% das causas de morte em homens, esse número foi uma surpresa para mim, Paulinho, é devido ao câncer de próstata, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, basicamente, se ainda existe tabu com esse exame de toque, se o exame de toque é realmente necessário ou de sangue substitui, quando se deve fazer esse exame, algum sintoma específico, e a cirurgia, se necessária, se ela realmente causa impotência. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse tema aí. Não, você trouxe um tema muito atual e sempre importante. Vamos falar sobre câncer de próstata. Então, assim, o Novembro Azul se caracterizou como o mês da prevenção do câncer de próstata especificamente. A nossa proposta é que a saúde do homem vá além do câncer de próstata. Então, mas agora eu vou responder a sua pergunta. A questão do câncer de próstata tem o fator muito importante, é o fator genético hereditário. Se o indivíduo teve, por exemplo, na linha masculina, pai, irmão, tio e avô paterno com câncer de próstata. Para cada indivíduo dessa linha sucessória direta, quer dizer, linha não sucessória, linha anterior, né? Assim, os antepassados dele, ele tem hereditário, ele tem uma chance de ter câncer de próstata 8 vezes maior. Nossa. Então, se ele tiver, por exemplo, um pai e um irmão dele com câncer, já vai para 16. Né? Então, isso aqui já é uma coisa que é um alerta, porque, olha, a gente tem que saber, você teve algum parente com câncer de próstata? Não, nenhum. Então, já é uma coisa que pode ficar mais tranquilo. Ah, não, meu avô paterno teve. Aí você já começa a preocupar um pouco Aí mais. a segunda pergunta é com que idade? Hum. Então, se o pai dele teve câncer de próstata com 55 anos, opa, biologicamente é um tumor preocupante. É óbvio que nele os fatores são diferentes, tá? Porque ele tem que ver o contexto que o pai dele vivia. Você tem que perguntar. Seu pai trabalhava com tintas e solventes? Seu pai trabalhava com indústria química? Seu pai trabalhava com agrotóxico e pesticida? Que são fatores que podem claramente, né? eles criam o que a gente chama de xenoestrógeno, xenobióticos, são substâncias químicas que mesmo que elas não sejam cancerígenas, em contato com o corpo, elas se transformam o que a gente chama de de externo, estrógenos, são hormônios não femininos, tem no homem também. Então, assim, qualquer substância química em contato com o corpo, aliás, eu costumo dizer que o mundo está virando estrogênico, porque tudo isso aqui acaba virando estrógeno e facilita e aumenta a incidência de câncer, não só de próstata, como tireoide, testículo, mama na mulher, cérebro, sistema nervoso central e por aí vai, né? Mas vamos voltar para o câncer de próstata. Então, essa pergunta tem que ser feita, assim, não, meu pai teve câncer de próstata com 75 anos, isso é irrelevante. 75 anos não devia nem ter feito diagnóstico mais, tá? Então, geralmente é irrelevante. Só se o cara for 75 anos for um atleta, ele corre maratona, tem gente que está hoje em dia, graças a Deus, cada vez mais, ou o cara se cuida tanto que ele foi pai aos 70 anos. Então, esse indivíduo tem que ser tratado. Mas, de maneira geral, essa pergunta é relevante. A segunda coisa
quais são os hábitos que ele tem de estilo de vida. Ele é um indivíduo muito obeso, obesidade é um fator de risco para câncer de próstata. Claramente. Então, ele é um indivíduo que é obeso e sedentário, ou ele é um indivíduo obeso, mas ele é muito ativo, faz muita ginástica e tem boa saúde. Ele é obeso e é tabagista. Ou seja, isso aqui você vai somando na cabeça do médico, esse cara aqui tem fator de risco, esse cara tem menos. Então é o seguinte, se ele teve um parente com câncer de próstata, o check-up começa com 40 anos. Parente que eu falo direto. Sim. Se foi um bisavô materno, é irrelevante. Né? Mas se for paterno, até a terceira geração, é relevante. E como aqui tem muito imigrante, as pessoas não sabem como é que era depois do avô. Eu mesmo não sei o que era depois do meu avô. Então, aí você começa com 40 anos. Se você não teve nenhum fator de risco e você é saudável, é rígido, você pode começar com 50 anos o check-up da próstata. E o diagnóstico, ainda existe esse tabu do exame de toque? Então, eu vou falar... sangue já substitui? Não, eu vou falar, isso é importante. A sua pergunta é muito importante. É o seguinte, no Brasil, quando a gente fala Brasil, lembrando que o Brasil não é um país, o Brasil é um continente. Então, a gente tem várias realidades aqui dentro. São 5.571 municípios, são 27 estados, mais Distrito Federal. Então, a gente tem vários países aqui dentro com realidades diferentes. Né? Mas, de maneira geral, o estado de São Paulo, por exemplo, onde já tem o pessoal está mais antenado, a gente percebe, por exemplo, que tem um gráfico que mostra que o estado que mais fez check-up de câncer de próstata no Brasil é o Espírito Santo. Então lá, se não me engano, 70 e poucos % dos homens procuram o urologista com frequência. E o que menos faz check-up de próstata é o estado do Mato Grosso, onde só 13% dos homens faz check-up de próstata de maneira regular. Então você vê aí uma diferença muito grande. Você fala de Brasil, o Brasil não é um país só. Né? Então, assim, evidentemente que essa questão do machismo ainda impera, né? O indivíduo confunde um exame preventivo com uma agressão à masculinidade dele, e isso faz com que o diagnóstico seja atrasado. Então, o que eu costumo dizer é que o inteligente, eu não preciso ir no senhor, o senhor é urologista, não precisa ir no senhor. Eu falei, você precisa ir, porque justamente para você não precisar ir no futuro com uma situação mais dramática. Então, a prevenção é a chave. O exame de sangue não substitui, né? O exame de sangue falha em 18% a 22%. Então, assim, mais ou menos isso. Pode variar um pouco de cada estudo, mas enfim. Ele tem um índice de falha ao redor de 15% a 20%, para ser redondo. Então, tem tumores de próstata que o PSA não aumenta tanto. E tem também tipos de próstata pequenininha, onde o PSA não cresceu tanto. Né? Então, por exemplo, só que tem uma outra questão. O PSA não é um marcador exclusivo de câncer de próstata. Tem que deixar bem claro isso. O marcador o PSA, antígeno prostático específico, é uma proteína liberada pelo epitélio prostático, ou seja, pelas células da próstata. Também está aumentado nas infecções de próstata, muito aumentado. Então é muito comum, de estar com o PSA aumentado, ter uma prostatite subclínica. O que é isso? Uma infecção na próstata que não deu sintoma ainda. Então ele faz o PSA está entre vamos dizer, está 4,5. O normal hoje a gente considera até 2,5 nanogramas por decilitro. Então, antigamente considerava 4 como normal, hoje baixou para 2,5. Mas aí você tem uma questão que, assim, cada grama de próstata produz 10 vezes mais PSA do que uma grama de infecção, entendeu? Doutor, vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho o senhor continua com a resposta. Estamos de volta, programa inacreditável, conversando aqui com o doutor Jorge Halac. Ficou uma dúvida aqui do nosso Marco Leone, ele vai repetir aqui a pergunta. Não, doutor, existe também as pessoas têm uma impressão de que quando é necessária a cirurgia, né, no câncer de próstata, a extração da próstata, enfim, que existe uma sequela depois importante ali, impotência, incontinência urinária. Isso é fato ou é fake, doutor? Então, não é nem fato nem fake. Assim, a ereção, em primeiro lugar, a gente tem que saber como era a ereção antes da cirurgia do paciente. Então, se o paciente você tem questionários hoje validados internacionalmente, que você faz as 5 ou 15 perguntas e responde aos vários quesitos da esfera sexual. Ereção, ejaculação, orgasmo, satisfação sexual global, etc.
E também você pergunta se ele tem ereção matinal, se ele já tem ereção de manhã cedo quando acorda. O homem tem a testosterona mais alta das 3 até as 6 da manhã. Então, de manhã cedo, se ele doutor, eu não tenho ereção matinal, para eu ter ereção é uma dificuldade, eu consigo ter ereção, mas eu perco no meio do caminho. Então, esse indivíduo já tem um grau de disfunção erétil. Evidentemente, com a cirurgia, você não vai querer que ele ganhe função erétil se já era deficitária antes. Vai perder mesmo, não tem jeito. Então, no mínimo, vai ficar igual. Né? Então, isso é uma pergunta que ele não pode... o médico perguntou como é que você tinha... Enfim, o urologista já está bem descolado, ele realmente faz essas perguntas. Mas, eventualmente, num caso ou outro, pode não ser tão explicativo para o paciente, ele não entendeu como é que era antes. Então... será, doutor, que o paciente esconde também do médico? Vê que na hora ele fica com vergonha e não fala que está com problema e depois ele fica dizendo que a culpa foi da cirurgia. Pode acontecer isso também? Pode. Assim, lembrando que nos países latinos, a média de disfunção erétil entre o indivíduo constatar que ele teve ele broxou, português claro, ele não conseguiu ter uma ereção plena, satisfatória para a parceira, e ele procurar auxílio médico, no Brasil a média é 3 anos e meio de espera. Entendeu? Então, assim, ele pode ter uma disfunção erétil parcial, e se ele vai com a parceira no consultório, às vezes ele esconde dela. Tem casos e casos, né? Mas assim, então a sua pergunta foi pertinente também. A colocação que eu faço é o seguinte, tecnicamente depende do grau de ereção que ele tinha antes, se ele tem fatores de risco associados, como eu falei, obesidade, tabagismo, uso de excessivo de álcool, todos que eu falei são os mesmos sempre. Colesterol alto, hipercolesterolemia, triglicéridos aumentar, tudo isso são fatores de risco para doença cardiovascular e para obstrução arterial, porque você tem placas nas artérias do pênis, tá certo? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. E aí, evidentemente, também envolve o tamanho do tumor da próstata. Se é um tumor pequenininho, porque a próstata é uma estrutura interessante. Ela tem o tamanho de uma próstata normal, de uma noz, sabe aquela nozes que você tem aquele tamanho mais ou menos. E tem 2 feixes, que a gente chama de feixes erigentes, de ereção, que passam na parte externa da próstata, por fora. Então, se o tumor ele está fora da onde passa esses nervos, o médico consegue hoje secar e tirar a próstata sem que se mexa nesses 2 nervos. Muitas vezes o tumor já está num grau que ele invadiu a cápsula, a gente chama de cápsula prostática, e ele comprometeu um dos 2 feixes nervos erigentes. Então o médico tem obrigatoriamente que retirar um dos nervos. Então a gente no intraoperatório você chama um patologista, um médico patologista, e faz pequenas biópsias do leito cirúrgico. E o médico vai dizer, esse nervo, esse lado aqui está com invasão extracapsular ou não. Aqui ele chama de margens livres. Então está com margens livres, você preserva os feixes. Quando tem um risco de comprometimento a mais, o médico tem a obrigação de fazer o que ele chama de cirurgia oncológica. Ele tem que deixar. Então, muitas vezes, comprometeu um dos nervos. Mesmo quando compromete um dos nervos, a ereção ela ainda continua a ficar igual antes 70% das vezes. Então, ou seja, e a outra questão é o seguinte, no pós-operatório de uma cirurgia de próstata, hoje já é consagrado que ele tem que começar a tomar os medicamentos de indutores da ereção no 5º pós-operatório. Toma todo dia um remedinho via oral e pronto, entendeu? Agora, mesmo assim, existe uma incidência de disfunção erétil que ela não é menor do que 20%. Então depende, é real isso, não dá para dizer que não é, porque vai somar, além de tudo, uma questão também... O quadro clínico da pessoa, ou como a pessoa... e também antes, tudo juntou naquilo lá. E também tem a questão psicológica também, a questão dele teve um câncer, ele está abalado. Então não dá para você querer que ele saia de uma cirurgia oncológica, que ele foi uma surpresa, teve que operar e tal, e que ele sai dali para brincar no playground, entendeu? E a disfunção miccional que você falou, hoje ela é menos que 2%, mas também depende do envolvimento do tumor. Se você tem um tumor de próstata que envolve aquela região da próstata que está grudada na uretra, que você tem que ressecar um pouco mais a uretra, então o cirurgião fica com menos margem para fazer a ligadura, a anastomose, que chama juntar a uretra com o colo da bexiga. Então fica mais difícil você preservar o que a gente chama daquela junção que é onde tem os músculos que preservam a micção. Mas geralmente isso tudo depende do diagnóstico precoce. Então, de novo, a prevenção.
Tá certo? E só para completar a pergunta de prevenção, que faltou responder, então o PSA ele é importante, mas ele não é marcador exclusivo de câncer, de outras doenças. O indivíduo tem uma próstata de 120 gramas, normal até 20, benigna, o PSA pode estar aumentado, porque ele tem 120 gramas para produzir PSA. Então, entendeu? Uma próstata pequenininha de 30 gramas com PSA de 10, sem infecção, é muito sugestivo de um tumor de próstata. Então, todas essas questões são rapidamente resolvidas pelo urologista. Ele faz um ultrassom transretal. Hoje em dia, as biópsias de próstata elas são feitas até com fusão de imagem, faz uma ressonância, junta com ultrassom em tempo real, localiza muito bem as áreas da próstata que estão com uma suspeita de câncer, não é mais aquele monte de biópsia. A gente chama biópsia de saturação, fazia 18, 24 biópsias, porque não tinha tecnologia que hoje é muito disponível já. Mesmo no SUS, eu quero fazer aqui um elogio público ao nosso Sistema Único de Saúde, que faz um trabalho brilhante em termos de prevenção de câncer, não só no estado de São Paulo, mas como no Brasil inteiro. Então, o SUS se provou, agora durante o coronavírus, todo mundo viu que a importância do SUS é muito grande, e ele também, evidentemente, que precisa melhorar. Um país de 200 milhões de habitantes não é fácil dar saúde universal para todos. Mas então, eu queria aqui deixar só um elogio público ao nosso SUS. Sem dúvida nenhuma. Marcelo Santos. Falar um pouquinho, eu tenho 88 anos, eu já vi muita coisa, então, primeiro, alto nível, Paulinho, parabéns, trazendo gente aí, tá dando show, né, falou tanta coisa, ver se eu guardo, né, e viu, doutor, o senhor que é estudado, eu só preciso esclarecer duas coisinhas, só desculpa a pergunta bem, assim, simples, é que muito companheiro meu, amigo, os caras confundem, eu quero entender, que às vezes eles marcam errado o médico, eles vão no médico de hemorroida, sabe, o contrário, quer dizer, qual a diferença do médico de hemorroida e o médico da área de próstata? Já aconteceu, ele vai lá marcar com o médico de próstata quando queria ir no outro e vice-versa, então pode esclarecer a gente que não é tão estudado. Uma coisa. A segunda, só lembrar, as mulheres são mais fortes que tudo a gente mesmo, né, em tudo, graças a Deus, né, são até o ovário mais forte, olha quanta coisa a gente aprende. E a terceira pergunta eu deixo depois, que tem a ver com o uso de aditivo ou não, essa coisa, como é que está hoje em dia essa parte, que o senhor falou de psicológico, para ver com o negócio da cirurgia, se tem outros tratamentos para o câncer, que não é só cirurgia, não sei, como é que está hoje em dia, que é mais moderno os negócios. É isso que eu queria ouvir do senhor, obrigado, hein? Bom, então respondendo as perguntas do nosso querido Marcelo Santos aqui, que tem uma perspicácia muito grande. Em relação à hemorroida, quem cuida disso é outra área da medicina que chama coloproctologia. Então, o proctologista é o médico do cirurgião do aparelho digestivo que cuida das doenças do ânus e do canal anal. Então, ele vê hemorroida, ele vê as externas e internas, aquelas regiões, a fissura anal, que é as fístulas anais, que são uns buraquinhos que tem no ânus que causam muita dor. Ele vê também a questão dos tumores, né, os cânceres do canal anal, do reto e do intestino grosso. Então, esse é a coloproctologia. A urologia, o que tem em comum com a coloproctologia, na verdade, é só que o toque retal é feito através do ânus. Então, é isso que confunde, então. O pessoal acha que é a mesma coisa e não é. Precisa esclarecer, né? Não é. Então, o urologista, ele introduz o dedo no ânus para conseguir chegar na próstata, porque a membrana que separa o reto e a face externa da próstata é uma membrana de 2 milímetros. Então, pelo dedo você consegue tocar toda a superfície da próstata, não toda, porque ela dá a volta, mas você consegue identificar mais ou menos 80% dos tumores, só 20% que você perde no toque retal. Então, se você juntar o PSA, que é o antígeno prostático específico, o exame do sangue, mais o toque retal do urologista, mais o ultrassom normal, cerca tudo. Você consegue secar quase tudo, ainda falha um pouco, mas essa falha ela é detectada no próximo exame. Então, por isso que é importante o check-up anual e não o indivíduo pular 2, 3 anos. Não pode ter vergonha, né, doutor? Tem que ir no médico e fazer para salvar a vida, né? Mas quando chega para 88, já com a idade parece que todo mundo vai ter. Como é que funciona isso? E depois falar dos aditivos, hein? Então, na verdade, assim, tem um estudo que fala 80-80. Tem vários, já é comum isso. Então, ele tem 80 anos, ele tem uma chance de ter um tumor incipiente, um tumor irrelevante. Em 80% das vezes a próstata vai ter um tumor. Se você pegar os indivíduos que faleceram e fizeram biópsia de próstata, daí para cima a incidência histológica na peça.
mas não tem nenhum significado clínico. Quanto mais idoso ele for e tiver um câncer inicial, particularmente de próstata, ele é irrelevante do ponto de vista biológico. Então, ele, muitas vezes não deve nem ser diagnosticado. Doutor, ele falou dos aditivos e a minha pergunta tem a ver com aditivo também. Hoje em dia, tem muito jovem, aliás, não só jovem, que está tomando Viagra, Cialis, todo esse tipo de medicamento sem precisar. O sujeito, ele não tem nenhum tipo de problema, mas ele vai sair com uma menina bonitinha e tal, então ele quer se garantir. Vai lá, o cara já pega um Cialis de uma vez, que é 3 dias sem problema. Aí o que acontece? O camarada acaba viciando. Ele começa a achar que com toda mulher ele tem que usar, mesmo não precisando. Isso vai ocasionar algum tipo de problema para ele? Então, a pergunta é muito oportuna. O que acontece é o seguinte: esses medicamentos eles não criam vício, não criam adição. O que acontece é que ele quer uma performance maior que a dele. Uhum. Então, ele acostumou com falseamento de resultado e é desnecessário. Agora, tem muitos riscos, isso por indivíduo que não tem indicação médica. Por exemplo, vamos citar o caso que você citou. Um jovem que antes dos 40 anos, chance de ter disfunção erétil, se não tiver uma doença grave como hipertensão é muito pequena, né, ou uso de drogas, ele já tem uma ereção normal, ele tem lá a sua relação sexual habitual, ele tem o período de latência, que chama intervalo entre a primeira relação e a segunda. Depois, com o passar da idade, vai aumentando a latência, e aí tem uma hora que o indivíduo tem uma relação só e está satisfeito. Uhum. Esse indivíduo jovem, ele quer ter várias relações para ele mostrar para a parceira que ele é o Superman, né? Que ele é um mix do James Bond com o Homem-Aranha, com isso, entendeu? Então isso cria uma fantasia irreal. Ou da torcida jovem do Santos, que nem eu, né? Tem que mostrar que... Bom, isso eu já não vou entrar em detalhes aqui, mas enfim, a questão toda é que essa história do homem falar, ontem eu dei 5, dei 6, é papo furado. Não existe um ser humano que consegue ter 6 relações numa noite, só se for super Nem com Cialis. Não, o que acontece? Para ele chegar nessa situação, dele tomar uma série de substâncias, então, qual que é o lado negativo disso tudo? Ele vai ter uma ereção tão rígida, mas ele pode ter o risco que a gente chama de priapismo. O que é o priapismo? É quando o pênis... Porque quando você tem a ejaculação e tem o orgasmo, automaticamente você libera um sistema nervoso e você perde a ereção. Você tem que perder a ereção, tem que ter uma flacidez. Porque a ereção é um mecanismo que você fica com o sangue venoso represado no pênis, fica parado. Uhum. Então, a oxigenação das células do pênis fica diminuída, porque o sangue está parado lá dentro. Então, você tem que oxigenar o sangue, tá? E essa oxigenação só vem quando entra sangue arterial de novo e o sangue venoso se perde, vai embora de novo, um mecanismo de relaxamento das veias. Então, se ele tem a ereção e ejaculação e não tem esse mecanismo de relaxamento, ele não vai oxigenar o pênis. Então, o pênis vai sofrer uma hipóxia, ou seja, falta de oxigênio, vai entrar em fibrose. Nossa. Então, essa ereção continuada, ela vai causar disfunção erétil muito precoce nesse indivíduo. Aí sim vai ter disfunção erétil. E a outra questão é que o pênis, assim, a ereção, se você tirar o mecanismo que envolve o pênis, que é uma túnica, que é como se fosse uma camisa, uma camisa de força, um couro, uma jaqueta apertada, que chama-se túnica albugínea, como se fosse uma membrana mesmo. O mecanismo de expansão do corpo cavernoso, ele é eterno, fica aumentando de sangue o tempo todo, tá certo? Então, o que limita a haste peniana, o pênis, de crescer eternamente é o envoltório dela, que é essa membrana. Então, com uma ereção muito grande, você vai ter 2 mecanismos. Um é a própria hipóxia, que eu já falei, a outra é microtrauma. Então, você vai sofrer pequenas lesões traumáticas na túnica albugínea que você pode evoluir no futuro, porque a gente chama de curvatura peniana anormal, ou doença de Peyronie. Então, esses indivíduos eles estão correndo vários riscos, entre eles de efetivamente ter uma disfunção erétil precoce, e a segunda é de causar traumas que vão fazer uma curvatura anormal no futuro, que aí vai precisar de uma intervenção médica ou até cirúrgica. E tem um risco maior ainda que os pacientes estão relatando, que eles não só misturam as substâncias que induzem a ereção, que são os inibidores de fosfodiesterase 5, tem vários no mercado aí, mas misturam com álcool, com êxtase, com medicamentos, com anfetamina, com medicamentos para emagrecer. Então, a loucura vai maior do que isso. Então, eles querem mistura com vodka, com gin. Afeta o coração mesmo?
Então, pode dar morte súbita. Se o indivíduo já tem É isso que eu alguma quero saber. situação... O senhor falou que os velhos aí, que são de 75 e tal, de repente tem uma moça mais jovem, ele pode morrer, que nem o Paulinho falou, tomou um aditivo e dá o efeito outro. O cara, de repente, ataca o coração? Pode acontecer? Se ele tomar um tipo de antihipertensivo, que tem um tipo de antihipertensivo que você não pode usar junto com os inibidores de fosfodiesterase 5. Já é conhecido. Não são todos os medicamentos antihipertensivos, mas tem um que não pode ser misturado. Então, ele tem que procurar o auxílio, nesse caso, do cardiologista, se o cara tem pressão alta, e do urologista, para saber se ele pode usar e qual que ele pode usar. Agora, o indivíduo de 75 anos, assim, de maneira geral, o uso de indutores de ereção é muito, muito bom, é muito positivo. Inclusive, ajuda a proteger o coração no sentido de que ele causa uma vasodilatação sistêmica, ou seja, os vasos do sangue, do corpo, vão ficar dilatados. Então, é até um efeito positivo, desde que ele não use um tipo de medicamento específico que tem uma contraindicação para essas substâncias. Antes de passar para você, Marco Leone, tem uma pergunta aqui do nosso operador de som. Assento de bicicleta ao longo do tempo devido à pressão no local da próstata faz mal? Então, não faz mal na próstata. Tem vários estudos, né? E em 2014, eu preparei uma apresentação para o pessoal do Comitê Olímpico sobre a questão que envolve essa é a questão da bicicleta e outras. O assento de bicicleta, para quem faz ciclismo profissional, ele pode fazer uma compressão, não tem nada a ver com próstata, mas da artéria pudenda interna que vai fazer a irrigação para os ramos das artérias penianas. E pode ter uma queda do fluxo sanguíneo de até 80%. Então, a recomendação para quem usa muita bicicleta é usar um tipo de assento onde você não comprime o períneo. Então, tem assento de bicicleta que você compra hoje que ele tem um vão. Ele encaixa as nádegas e aonde vai o períneo com a uretra do pênis tem um espaço em branco. Então, e tem o bico para baixo. Então, com isso, você não inibe a circulação sanguínea para as artérias que vão irrigar o pênis. Mas não tem a ver com a próstata. A próstata é muito lá dentro para acontecer alguma coisa. É muito interna. Agora, as artérias penianas, quando o indivíduo começa a ficar na bicicleta há muito tempo, ele tem formigamento na ponta do pênis, na glande, é um sinal que está tendo déficit de irrigação sanguínea. Então, o indivíduo que anda de bicicleta 3, 4 horas por dia, existem vários estudos que demonstram que no médio e longo prazo ele pode, não é a regra, mas ele pode ter um detrimento da irrigação peniana. Então, a primeira dica é o seguinte: você começa a andar na bicicleta e você tem um formigamento no pênis, sim. Então, você deveria, preferencialmente, ou colocar uma almofada, ou de vez em quando parar para tirar o formigamento, ou comprar esse assento especial, que na verdade não devia ser especial, devia ser meio uma regra, para você não ter esse déficit de irrigação arterial na artéria que vai dar origem à irrigação das artérias do pênis. Legal. Marco Leone. Duas curtinhas aqui, doutor. A primeira é uma curiosidade sobre vasectomia, né? Qual é a recomendação, se é reversível, né? E o que acontece às vezes, que o vasectomizado ele acaba relaxando um pouco, e a gente tem ouvido falar também de um aumento de DST, tem ouvido falar inclusive de um surto de sífilis. Falasse rapidamente sobre vasectomia e se tem alguma maneira de evitar essas DSTs, além do uso de preservativo, obviamente. A pergunta foi excelente. Então, eu vou começar colocando... Nós fizemos um estudo foi publicado em 2005 já, aqui numa revista chamada Jornal Brasileiro de Urologia, agora é em inglês, ela chama International Brazilian Journal of Urology, a revista nossa do Brasil, que nós temos orgulho de ter lá, que já referendada no mundo inteiro, né, há muito tempo já. E nós mostramos que o indivíduo vasectomizado, a qualidade sexual global aumenta, não diminui. Porque a grande questão da vasectomia, o grande tabu da vasectomia no ambiente masculino, ou seja, no fetiche masculino, é que ela vai causar impotência e vai causar contrário, né? Falta de ejaculação. Então o cara acha que vai perder ejaculação. Então eu vou explicar isso aqui, é muito importante. Em primeiro lugar, o volume ejaculado do testículo só contribui com 5% do ejaculado. Então a vasectomia você corta o ducto deferente, que está no escroto, então você impede a passagem do fluido que vem do testículo e epidídimo, que é só 5% do volume. Então, não tem como ele perceber no ejaculado que vai cair de 2,5 ml para 2,45 ml.
Impossível. Então, primeiro tabu está derrubado. Segundo tabu, nós demonstramos cientificamente, com metodologia rigorosa, que as perguntas de qualidade sexual, todas as 5 esferas, melhoraram pós-vasectomia. Porque o indivíduo relaxa mais, tira a ansiedade, tira o estresse de engravidar a partir de maneira indesejada. Tá? E aí é o seguinte, em termos de reversão, assim, em primeiro lugar, a vasectomia é um procedimento que no Brasil foi legalizado em 1999, tem uma lei e tal, que ela fala que o indivíduo tem que ter... no Brasil, a lei, eu tenho a impressão que ela saiu um pouco inadequada, porque ela fala 18 anos ou 2 filhos, né? Então a gente tem a impressão que tem que ter 18 anos, eu acho cedo, 18 anos o cara fazer vasectomia, mas enfim, tá? A gente procura orientar bastante e ele tem que ter, em primeiro lugar, é um procedimento do casal. O casal tem que decidir pela vasectomia, ele tem que fazer um registro em cartório, depois de 2 meses ele tem que reiterar que ele deseja fazer vasectomia, e o médico tem que explicar outras alternativas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a vasectomia é um procedimento definitivo. Perfeito. Tá? Mas, assim, as pessoas se arrependem, o número de arrependimento varia de 6% a 8%, lembrando que hoje mais da metade dos casais se divorciam, então a reversão de vasectomia é algo muito, extremamente viável. Isso é uma cirurgia por microcirurgia, é algo que nós temos muita experiência, milhares de cirurgias feitas já. E tem 2 técnicas, que chama, uma que você liga o deferente um coto no outro e uma outra que você leva o deferente no epidídimo, chama vasoepididioanastomose. Então as taxas de gravidez por reversão de vasectomia, elas são no mínimo 2,5 vezes maiores que bebê de proveta. Então essa que é a grande briga que a gente tem, porque o indivíduo fala, não, eu quero só ter um filho, então a proveta é mais fácil, faz uma punção lá, tira, mas isso, a proveta, ela tem, em primeiro lugar, ela tem maiores riscos em relação à mulher. A mulher não tem nada a ver com a história, a vasectomizada é você vai fazer ela tomar um monte de hormônio, ela vai se expor a um monte de risco, uma taxa de gravidez que é metade da reversão, em primeiro lugar. Em segundo lugar, você tem uma chance de malformação congênita nas crianças que nascem de proveta maior que a natural, é evidente. O olho da bióloga não consegue selecionar tanto quanto a natureza, o espermatozoide melhor. A natureza tem milhões de anos de evolução, o laboratório tem algumas dezenas de anos só de trabalho, né? Então, em terceiro lugar, é que a reversão de vasectomia, ela propicia uma taxa de gravidez 2 vezes maior que a da proveta. Então, além de você ter melhor custo-benefício, menor risco à mãe e às gerações futuras, você tem uma taxa efetiva de gravidez 2 vezes maior que o bebê de proveta. Então, a reversão de vasectomia, ela é viável e ela é factível. Só que o indivíduo não pode fazer vasectomia pensando na reversão. Se ele pensar em reversão, ele não tem que fazer vasectomia. Então, o que acontece? Muitas vezes o indivíduo acabou de divorciar, vai no consultório, tu quer fazer vasectomia amanhã, porque teve uma separação abrupta, porque aconteceram coisas desagradáveis no casamento. Esse cara não tem que fazer vasectomia amanhã. Então, a função do médico urologista é fazer o papel contrário. Então, muitas vezes eu desaconselho fazer vasectomia porque ele não está preparado para aquilo ainda. E aumenta a incidência de DST nesses casos? Não é a vasectomia que aumenta a DST. A vasectomia não aumenta a DST. Porque assim, o indivíduo tem que entender que a vasectomia não protege DST. Ele tem que usar preservativo. Só que, com o advento... O que aconteceu? Você falou da sífilis. Então é o seguinte, quando descobriu a penicilina, as pessoas se despreocuparam com a sífilis. E agora, com o advento do coquetel anti-HIV, as pessoas se despreocuparam com o HIV. Então, esses são fatos históricos que estão se repetindo. Então, assim, a recomendação de uso de preservativo, ela é expressa. Expressa e não tem nada que previna melhor, né? Não existe isso. E também eu quero falar duas coisas que eu não falei aqui, que eu acho importante se deixar no ar aqui. Uma é a penetração anal. Então, assim, nós temos uma outra linha de estudos muito grande, desde 2011, sobre infecções bacterianas no trato urinário. Então, na uretra, no epidídimo, na próstata, então, a gente tem mais de 1.000 casos analisando. Não é 10 ou 20, tem mais de 1.000 já, né? Então, a incidência de infecção subclínica na uretra, no epidídimo e na próstata, que você põe a mão, o médico faz exame físico, o paciente tem pouca dor. Eu tenho um desconforto aqui no saco, doutor, tal. Você vai lá, você põe a mão, ele pula. Não é que ele tem uma febre, não é que ele tem uma dor, uma infecção grave, mas ele tem uma infecção que, se você fizer o exame físico do testículo, vai acontecer. Então, nesses casos, a chance de ter uma bactéria que colonizou, que
foi lá e ficou na uretra, tudo, é muito grande. E essas bactérias muitas vezes vêm do trato intestinal, porque por penetração anal sem preservativo. Então, quer fazer penetração anal? Faça, mas com preservativo. E a segunda dica que eu falo é sobre o sexo oral. Sexo oral sem preservativo também é um risco de pegar HPV. HPV, não deu tempo da gente falar, podemos falar outro dia, que é extensíssimo, mas o papilomavírus, aquela lesão, é muito comum pegar papilomavírus. Lembrando que a boca... O homem pega no sexo oral. Então, assim, não é a mulher que está exposta. Ele pode passar para a mulher no sexo oral nela. Então, assim, é muito importante o uso de preservativo no sexo oral. Eu sei que é desagradável falar essa realidade, muita gente reclama disso, mas assim, tem que ser dito isso. Tá? Doutor, passou muito rápido o tempo, muito obrigado pela entrevista. Doutor Jorge Halak, olha, o senhor pode se despedir aí do seu público. Eu que agradeço a oportunidade. A gente, como médico e pesquisador, eu tenho a impressão que é obrigação hoje da academia transmitir a todos o que a gente tem de conhecimento. A ciência só tem valor quando é transmitida para o público que vai utilizar, que são vocês. Então eu não vejo isso como um favor, eu vejo como uma obrigação minha estar aqui. E eu agradeço a oportunidade, porque os cientistas e os médicos têm pouca chance de falar em público. A gente viu agora a questão toda do coronavírus, como que a ciência, ela dá as informações, né? E a ciência, ela começa e termina com uma pergunta, ela não começa e termina com uma resposta. Então daí toda a dificuldade do entendimento sobre as questões que envolvem os achados científicos. Muito obrigado, uma boa noite a todos, até a próxima. Obrigado, doutor Marco Leone, um abraço. Paulinho, muito obrigado aí, realmente uma aula hoje, programa excelente. Marcelo, obrigado, boa noite, pessoal. Obrigado, doutor Jorge. Marcelo Santos. Passa rápido porque é bom, porque quando é ruim demora. Foi excelente e vamos ter mais, né? Muito obrigado, doutor, por ter explicado tudo, viu? É isso aí, até terça-feira!